Olá, boa noite a todos. Bem-vindo mais numa quarta-feira. Para quem está chegando pela primeira vez, a gente tem o projeto Historiando.com, que é um projeto que a gente começou nessa quarentena para estar trazendo toda quarta-feira às 6 horas algum tema relacionado aos temas contemporâneos transversais que estão previstos na BNCC. Então, é uma oportunidade para a gente estar debatendo algum assunto que muitas vezes não fica, que não é possível estar debatendo em sala de aula. A gente já teve a gente está entrando no nosso terceiro mês de atividades, então a ideia é sempre estar compartilhando conhecimento de uma forma assim mais dinâmica nesse período que a gente está vivendo. Hoje a gente vai estar conversando sobre um tema bem importante, bem bacana, pensando nesse momento, que é a questão da internet e como é que a gente pode estar utilizando a história, como é que a gente pode estar estudando história utilizando a internet. Hoje a gente vai ter um convidado especial, o professor Paulo, da UFRJ, eu acho, me corrija se estiver enganado, mas aí só para elucidar um pouco o porquê da escolha, quando a gente está passando por esse período de pandemia, que a gente acaba tendo que adotar essas atividades remotas, a ideia de pensar a internet, acho que fica muito óbvio dizer que a internet ela acaba modificando muito as relações sociais, culturais e econômicas da nossa, da nossa sociedade. Quando a gente pensa a ideia de internet, acho que a gente sempre tem que pensar uma ideia de cybercultura e cyberespaço. No sentido de a gente sempre pensar quais informações que a gente encontra nesses espaços, quais as práticas desses indivíduos, mas também pensar técnicas e atitudes e modos de pensamento que a gente acaba se surgem a partir da internet. Nesse sentido, quando a internet surge e começa a ser cada vez mais popularizada, a gente tem essa formação de laços sociais baseados em interesses em comum. Eu acho que é bem importante a gente pontuar a ideia de que a gente vive num período de Web 2.0, que é a ideia de ter o foco no usuário, que possibilita com que a gente consiga ter uma experiência muito mais imersiva na, no espaço virtual. Diante disso, a gente pensa que a gente vive num período que a gente é muito forte a ideia de uma cultura participativa, no qual a gente consegue qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha acesso à internet, consegue é, expor a sua opinião na internet, expor sua opinião na rede social. É, é muito mais fácil a gente debater assuntos, disseminar conhecimento, a gente propagar conteúdos dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes gêneros. Então, quer dizer, há uma grande disseminação. Ao mesmo tempo, a gente tem uma ideia de convergência, no sentido de que a gente tem uma série de plataformas que acabam se unificando, que possibilita que a gente tenha essa grande popularização desses conhecimentos. A gente, por exemplo, a gente está utilizando a plataforma do Facebook. Só que a partir do momento que essa live terminar, a gente vai compartilhar ela no YouTube. Então, quer dizer, tem essa ligação entre essas plataformas que possibilita essa interligação, essa conexão muito mais maior. Diante disso, eu acho que é bem importante a gente pensar, não apenas no momento que a gente está vivendo, mas eu acho que na nossa sociedade como um todo, de pensar uma cultura na internet. Eu acho que a partir do momento que ela se torna cada vez mais popular, a gente tem uma série de termos, de práticas, de hábitos que, de alguma forma, elas vão moldar nosso comportamento e influenciar o nosso cotidiano. O termos a gente que hoje, que a princípio ficavam restritos apenas à internet, acaba saindo do espaço virtual para a nossa vida. Por exemplo, streaming, like, compartilhar, stories, live, são termos que de alguma forma estavam restritos ao ambiente virtual, mas que a gente acaba adotando no nosso cotidiano. E querendo ou não, práticas que de alguma forma acontecem nesse espaço acabam vindo para a nossa vida e acaba nos moldando a sociedade como a gente conhece. Então, assim,
Diante disso, que usos que a gente pode estar fazendo a respeito da internet? Que usos que a gente pode estar fazendo dela? Os usos são inúmeros. A gente pode pensar disseminação de conhecimento, a gente pode pensar debates de assuntos, a gente pode pensar brigas e discussões, muitas vezes sem sentido, que acontecem em redes como o Facebook. Então, quer dizer, a ideia hoje de estar fazendo essa live, de estar conversando com vocês sobre a internet, é justamente nisso. A gente está passando por esse momento de pandemia, eu acho que mais do que nunca, é pensar que possibilidades que a gente tem nessa situação de atividades remotas, que às vezes a internet se torna uma ferramenta, que usos que a gente pode fazer dessa ferramenta? Por isso eu chamo o professor Paulo, só para apresentar ele rapidinho, ele é pós-doutorando da Universidade Federal Fluminense, ele é doutor pela UFRJ, eu confundi as universidades. E aí ele é autor dos livros O Bispo Católicos e a Ditadura Militar Brasileira, A Visão da Espionagem, Liberdade Vigiada, As Relações entre a Ditadura Militar Brasileira e o Governo Francês, do Golpe e Anistia. Foi analista de pesquisa da Comissão Nacional de Verdade e professor de História do Brasil Republicano na Universidade Federal Fluminense. É fundador e editor-chefe do site História da Ditadura, além fundou nesse período de quarentena o projeto História e Quarentena, que toda semana tem trazido debates bem bacanas sobre diversas temáticas relacionadas ao campo da história. Passo a palavra para o professor. Alô? Eu estava com o microfone desligado, liguei aqui. Bom, gente, obrigado, Lucas, obrigado a Luciana pelo convite. Enfim, para mim é um prazer enorme falar com alunos, assim, né? Pelo que vocês me falaram, são alunos do ensino fundamental 2. Então, para mim é super importante, e ao mesmo tempo desafiador, né? Porque normalmente eu dou aula para adultos, então para mim é desafiador assim, me fazer entender mesmo, né? Porque a gente acaba adotando linguagens que são específicas para cada público. Assim. Mas é um super prazer e eu espero contribuir assim de alguma forma para esse desafio mesmo, que é para todo mundo, né? E ao mesmo tempo se tornou muito mais evidente agora nesse período da pandemia, em que as atividades de ensino estão sendo realizadas de maneira remota, né? E é muito difícil, assim, eu fico pensando, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos e que também está tendo atividades remotas. O quanto é difícil para ele ter que aprender por meio da internet, né? E pesquisar e realizar as atividades que são pedidas pelos professores, porque não por falta de conhecimento, né? Porque os jovens hoje em dia, muito mais do que eu, né? Assim que comecei a mexer na internet há muitos anos, tem muito mais facilidade, mas ao mesmo tempo é diferente mexer na internet por diversão e usar aquilo para assistir aula, para fazer pesquisas, né? Então é muito comum que muitas vezes o aluno fica desestimulado, né? Porque não tem a dinâmica da escola, né? Do encontro com os amigos, do recreio e do próprio contato físico mesmo, né? Enfim, eu imagino que mais ou menos 4 meses, né, que a gente está tendo essas atividades de maneira remota, é um tempo enorme, né? Enfim, é basicamente o semestre inteiro que normalmente se estaria trabalhando em sala de aula e a gente está tendo que resolver da maneira que pode. E felizmente a gente tem as ferramentas digitais para ajudar né, as nossas atividades como professores e para não deixar os alunos também desamparados e manter de alguma forma as atividades, né? Eu já começo a falar sobre essas questões, posso já falar livremente sobre o que eu tinha pensado? Tá ótimo. Fique à vontade. Eu, na verdade, pensei em falar.
sobre essa questão que foi proposta, né, de como pesquisar na internet, sobretudo na disciplina de história, né, já que eu sou professor de história, embora, como eu falei, o meu costume, né, minha prática é ser professor de adultos, né, que é bastante diferente. Então, eu fico pensando, quais são os desafios, por exemplo, de um aluno do ensino fundamental pesquisar, concluir as atividades da disciplina, né, história, da matéria história, para entregar para os professores e isso ser feito de uma maneira correta, né, usando a internet. E aí eu fico pensando que a internet, como, enfim, os jovens sabem muito mais do que a gente, né, mais velhos, assim, que já fomos para a faculdade, né, já fizemos outros estudos, sabem muito melhor do que a gente ali na internet. E aí eu fico pensando que, ao mesmo tempo, a internet é um universo que é muito difícil dar conta disso, né? A gente é colocado diante de uma série de possibilidades e que muitas vezes é difícil descobrir o que é importante e o que não é. A gente vive numa época em que eu acho que todo mundo já ouviu falar, em que tem muitas fake news, né? Ou seja, notícias falsas. Vários sites que colocam o conhecimento, as informações mentirosas, enfim, e que obviamente, por serem mentirosas, a gente não pode utilizar porque tornam o nosso trabalho, não conclui o nosso trabalho realmente de conhecer a história, seja a história do nosso país, do Brasil, seja a história da região de cada um, no caso desse programa, né, de Santa Catarina, mas também do mundo, né, porque a gente fica perdido entre uma enormidade de sites e blogs, podcasts, canais de YouTube, que muitas vezes nos deixam perdidos, assim, né? O que que é, como que eu posso identificar que um site, por exemplo, ele é confiável, que eu posso pesquisar naquele site, ou não? Porque tem muita porcaria também, né? E aí eu tô falando de história porque a gente, né, tá aqui numa discussão sobre história, mas isso vale para tudo, né? Tem muita porcaria em vários sentidos, em todas as disciplinas, em todas as, não só as disciplinas escolares, mas também até como diversão. Eu fico pensando com o meu filho, por exemplo, muitas vezes eu tenho que ficar tendo cuidado com o que ele pesquisa, com o que ele pesquisa, não só pesquisa, né, mas com o que ele busca no YouTube, porque é uma plataforma que tem um monte de coisas. E como ele tem 10 anos, tem várias questões que eu não deixo ele ver, porque eu acho que não é adequado para a idade dele. Então, vídeos muito violentos, ou vídeos que falam muito palavrão. Então, eu sempre evito, porque eu como pai, né, tenho essa responsabilidade de não expor uma criança de 10 anos a determinados conteúdos que ela não está preparada para lidar, né? Porque causa confusão na cabeça da criança, né? Então eu fico pensando, o que eu preparei assim para falar seria pensar em como olhar para um site e identificar que ele é confiável ou não. Ao mesmo tempo, isso é muito difícil, e isso é difícil, inclusive, para nós, professores. Muitas vezes a gente se depara com um site e a gente pensa, bom, é confiável e não é. E só com o tempo é que a gente vai conseguindo avaliar. Bom, eu posso confiar nesse site por esse motivo, esse site ele não é confiável porque ele fala muita mentira. Então, é um desafio constante, não só para os alunos, mas para os professores. E eu acho que o nosso papel como professor é também orientar os alunos do que é confiável ou não. Porque se é difícil para a gente identificar o que é verdadeiro, o que é falso, o que vale a pena a gente usar como uma informação que vai ajudar as nossas pesquisas, as nossas tarefas de casa, a gente aprender mais história, né? E aí, enfim, no ensino fundamental 2 tem aí sexto, sétimo, oitavo, nono ano, e cada um desses anos estão aprendendo conteúdos diferentes, né? Então, eu fico pensando primeiro da gente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de sites e de canais de YouTube para mostrar para vocês
como que a gente pode pensar em ferramentas para analisar isso que eu já repeti algumas vezes, de que se esse trabalho ele é confiável ou não. Uma das primeiras questões que eu levaria em consideração, por exemplo, é ver quem é que faz aquele site. Aquela pessoa estudou para aquilo? É uma pessoa que é professora de história, que fez faculdade de história, que tem um conhecimento sobre aquilo, né? Ou seja, ou se é alguém que simplesmente resolve produzir um site da própria cabeça, utilizando informações que não são verdadeiras, que não estão nos livros, que não foram pesquisadas por outras pessoas. Então, é um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo muito importante. E eu acho que esse momento que a gente ficou agora obrigado a ficar em casa por conta da pandemia, para proteger não só a nossa própria saúde, mas a saúde das outras pessoas, né? Evitar transmitir esse vírus que está trazendo tantas modificações para o nosso cotidiano, essas dificuldades da utilização da internet, como não só como diversão, mas como ferramenta de estudo, de trabalho, ela se tornou muito necessária, né? E ao mesmo tempo a gente começou a se dar conta do quanto é um terreno também muito desconhecido. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar preparado para observar o que é importante, o que não é, o que é verdadeiro, o que é falso. E aí, repetindo, eu penso, quando a gente abre um site, a primeira coisa que a gente vai ver é quem produz aquele site. Essa pessoa tem a formação para produzir aquele site? É um historiador? É um professor de história? Né? Isso um elemento importante para se considerar. A outra questão é, por exemplo, esse site foi feito para que tipo de público? Né? Porque tem sites que são confiáveis, que são feitos por pesquisadores, por professores muito sérios, muito preparados, muito inteligentes, mas que ao mesmo tempo eles foram feitos para adultos, para outras pessoas que estudam história, ou foram feitos para outros pesquisadores. Enfim, é preciso também pensar no tipo de público que aquele site quer atingir, né? Então, alguns sites tentam trabalhar de uma maneira mais ampla, né? Ou seja, produzir conteúdo tanto para pessoas mais velhas, como também para alunos do ensino fundamental, porque a gente sabe que é uma linguagem diferente, né? A necessidade que uma pessoa que faz faculdade de história, as necessidades que essa pessoa tem, elas são muito diferentes do que de uma pessoa que é um aluno de escola, porque esse aluno de escola, ele está tendo aquela disciplina de história, né? Porque é muito importante a gente aprender a história não só do nosso país, mas da nossa região e do próprio mundo, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente saber por que as coisas são como são, porque nada é por acaso, assim, né? Tudo veio de uma história, de várias pessoas do passado que foram construindo o mundo assim como ele é, né? E aí a história está presente em tudo, nos livros, na maneira como os prédios são construídos, na maneira como as cidades são construídas, por que em determinado lugar as cidades são maiores, em outras são menores, por que em determinados lugares tem mais gente morando no campo do que na cidade. Tudo isso é resultado da história que vai se passando ao longo de milênios, de séculos, e que fazem com que a gente hoje viva do jeito que vive. Então, por que a gente tem a internet? A gente tem a internet porque várias pessoas há décadas estão pensando, começaram a pensar lá atrás em uma maneira de conectar as pessoas por um meio virtual, que não fosse apenas a gente se encontrando fisicamente. E o resultado dessas pesquisas enormes que as pessoas fizeram há muitas décadas acabou gerando essa possibilidade. Ou seja, isso também é história. O fato da gente poder contar com a internet hoje também é resultado de pessoas que trabalharam por isso. Ou seja, isso também é história. Então a gente vai observando que a história está presente em tudo na nossa vida, né? Como eu já falei, na cidade onde a gente mora, como se diz,
nos produtos que a gente compra, por que hoje a gente pode comprar produtos mais modernos do que antes, ou seja, são múltiplas possibilidades de encontrar a história na nossa vida. Então, eu começo aqui mostrando para vocês um site que eu gosto muito, que aí eu posso falar com certeza que é um site muito confiável, porque ele é feito por quem? Ele é feito pela equipe do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, que é uma instituição enorme, ocupa um quarteirão inteiro aqui na cidade do Rio de Janeiro e que guarda a maior quantidade de documentos da história do Brasil. E documentos, quando eu falo documentos, a gente pensa que a gente quer dizer? O que eu quero dizer com documentos? São papéis, né, que vão falar sobre a história do Brasil, são vídeos, são fotografias, são emissões de rádio, ou seja, são vários tipos de registros que foram deixados pelas pessoas do passado, muitas delas já morreram, inclusive, e que deixaram esses registros e que hoje, por meio desses documentos, desses papéis, desses vídeos, desses áudios, dessas fotografias, a gente pode tentar entender como essas pessoas do passado viveram. Esses homens, essas mulheres, essas crianças, como eles viviam. E aí a gente pega uma foto que foi feita, sei lá, em 1930, vamos supor, que é um tempo que faz bastante tempo. Aí a gente vai ver, bom, em 1930 as pessoas se vestiam dessa forma, elas se alimentavam dessa forma, elas pensavam dessa forma. Então, por isso tudo, essa instituição tão importante que é o Arquivo Nacional, ela criou um projeto que é um site chamado Que República é Essa? E eu vou tentar aqui mostrar para vocês esse site na tela, porque vamos ver como eu consegui aqui. Pronto, está sendo mostrado. Aí você vai, quando você, por exemplo, se alguém, um professor passar um trabalho sobre história do Brasil, aí você vem aqui nesse site que é exatamente assim. Que república é essa.an, né, de arquivonacional.gov.br. E esse site, ele é muito confiável porque é feito por profissionais que estudaram muito para produzir cada um desses conteúdos que estão aqui, e a gente pode explicar, aprender várias coisas com esse site. Então, por exemplo, se a gente quer entender um pouco sobre Brasília, aí aqui tem falando sobre Brasília, e aí tem fotos, tem o mapa de Brasília, não o mapa, né, mas o desenho que foi utilizado para construir Brasília, já que é a nossa capital, ela foi projetada, né, ao contrário de outras cidades. E tem vários outros temas que são super interessantes, como, por exemplo, aqui tem um vídeo sobre a vacinação, o quanto é importante vacinar e toda a história que fez parte da história do Brasil, para mostrar para a população o quanto era importante que todo mundo fosse vacinado para que não tivesse doenças. Qual é um grande problema que a gente está vivendo nesse momento? A gente tem que ficar em casa porque essa doença que está contaminando muitas pessoas, não existe o Covid, né, que todo mundo ouve falar todo dia na TV, no jornal, na internet. A gente está ficando em casa porque não existe ainda uma vacina. E tem um monte de cientistas que estão trabalhando nesse momento nos laboratórios para tentar criar uma vacina. Mas para entender um pouco de como a história dessa vacina, tem aqui um post que fala sobre vacinação. Então, sobre a história do rádio, como que o rádio foi criado no Brasil, como que programas que tinham, que pessoas ouviam rádio. Então, tem vários tipos de documentos e vários tipos de conhecimentos de história que a gente pode usar para poder fazer os nossos trabalhos. E aqui a gente pode assistir filmes, a gente pode conhecer outros livros. Vamos entrar aqui nesses temas principais, por exemplo. Aí tem essa questão, ó. Por exemplo, que eu já falei do rádio, a consolidação das leis do trabalho.
quando os trabalhadores começaram a ter direitos, né? Porque nem sempre as pessoas tinham direito a ter férias, a ter o seu salário, a ter uma quantidade certa de horas para trabalhar. Hoje em dia é comum que as pessoas trabalhem só 8 horas por dia, mas houve um tempo em que não tinha esse limite, que as pessoas podiam trabalhar 12, 14 horas por dia. Então foi preciso ter uma lei, que é essa lei que se chama Consolidação das Leis do Trabalho, para que os trabalhadores pudessem ter regras e pudessem ter direitos. Então tem vários temas, ó, revolta da vacina, o movimento negro no Brasil. Como que é importante estudar isso, já que o nosso país é um país que teve escravidão de pessoas negras durante muitos séculos. E até hoje, essa questão ainda é importante, né? Porque a escravidão ela acabou há pouco mais de 100 anos, mas até hoje as diferenças sociais, a questão de ter pessoas mais ricas e mais pobres, ela ainda tem muita influência da escravidão. Por que normalmente as pessoas mais pobres têm a pele negra? Porque isso também é reflexo de tantos séculos de escravidão. E aí, se o professor pedir um trabalho sobre indígenas, sobre populações indígenas, aqui você vai encontrar. Então, esse é um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Mas eu queria mostrar alguns outros. Deixa eu ver se eu já falei muito. Acho que eu tenho mais um tempinho. Eu vou mostrar um outro site aqui que eu gosto muito, e que é feito também por pessoas muito competentes, que são professores de história de várias faculdades, de várias escolas, e que fazem esse site, que é um site que se chama Café História. Ele não é um site especificamente para crianças, né? Crianças que eu falo de 11 anos, 12 anos, que já começa até a ser adolescente, né? Mas aí temos aqui esse site, bom, que está aparecendo, que é o Café História. Esse site ele é muito importante. Ele é feito, inclusive, por um amigo meu, que é a pessoa que faz a organização do site, mas ele tem a contribuição de várias outras pessoas. E esse site, embora ele não seja exatamente feito para o ensino fundamental, ele pode servir para os professores, muitas vezes, criarem atividades para os seus alunos. Então, por exemplo, tem muitos textos. Aqui, por exemplo, essa semana, eles lançaram um texto que fala sobre os direitos civis nos Estados Unidos. Então, quando se estiver estudando os Estados Unidos, esse é um texto que a gente pode consultar. Quando quiser consultar um documento lá no Arquivo Nacional, que eu mostrei ainda agora, tem aqui uma ferramenta que vai ensinar como que a gente vai achar esses documentos que a gente precisa. Então, esse site, que é muito completo e que fala de várias questões e de vários períodos da história, não só brasileiro como internacional, ele tem muitos formatos também. Então, tem entrevistas, tem artigos. Aqui, por exemplo, a gente vai ver que você pode aprender história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, teoria da história, que aí já é um pouco mais chato para quem está no ensino fundamental. Até para a gente, às vezes, é um pouco chato também. História do Brasil, história da América, história da África. Então, tem várias possibilidades de chegar aqui e fazer uma pesquisa. E aí a gente sabe que é um site confiável porque esse cara que está aqui, que é o Bruno Leal, ele é um historiador, professor da faculdade lá de Brasília, da Universidade de Brasília, e que há muito tempo ele estuda isso, né? Como transformar o conhecimento histórico, que às vezes é um pouco chato, mas transformar em um conhecimento que qualquer pessoa possa entender. E aí, eu vou mostrar mais duas coisinhas só para vocês, porque eu acho que eu já falei mais do que eu devia ter falado. Mas eu vou mostrar mais um aqui que eu acho bem legal. Vamos ver que eu estou um pouquinho enrolado aqui com o compartilhamento da minha tela.
esse site aqui é muito legal e já é um pouco diferente porque ele trabalha com vídeos. Então, às vezes, é mais legal assistir um vídeo do que ler um texto, né? Eu, às vezes, prefiro ver um vídeo, assistir um filme ou uma série, do que ler um texto, quando eu estou com a cabeça muito cansada. Então, esse canal aqui, se a gente for ver, ó, é um canal no YouTube que se chama Leitura Obriga História. E ele tem um monte de vídeos sobre vários assuntos, que eu vou colocar aqui para vocês verem. E são vídeos bem produzidos. E por que ele é confiável? Mais uma vez eu vou falar. Porque a pessoa que trabalha, que faz esse site, que tem o desenho dele aqui, depois tem a foto também. Ele se chama Iclis Rodrigues. E, inclusive, ele é também de Santa Catarina. E ele faz vários vídeos super interessantes para poder fazer com que as pessoas aprendam histórias vendo vídeos. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um vídeo sobre o racismo. Olha como é que é importante aprender sobre o racismo, né? Por que tem tantos ataques a pessoas negras? Por que a nossa sociedade ela é racista? Então, aqui nesse vídeo, você vai poder aprender um pouco sobre isso. É um vídeo de 10 minutos, ou seja, rapidinho, você vai conseguir aprender alguma coisa sobre o racismo de uma fonte confiável, ou seja, é um historiador que pesquisou para fazer isso, sabe? Então, você com certeza vai poder usar esses vídeos que estão aqui para fazer a pesquisa que o professor manda. Inclusive, vocês podem pedir para os próprios professores passarem esses vídeos para vocês, porque não toma tanto tempo da aula, vocês veem, os vídeos têm 10 minutos, 8 minutos, esse é um pouquinho maior, tem 40 minutos, mas são vários vídeos que falam sobre temas muito variados de história. Então tem, por exemplo, deixa eu ver uma aqui, ó, Zumbi dos Palmares, que muita gente tem falado de Zumbi dos Palmares, que foi um líder que criou quilombos, que eram para onde os negros que conseguiam fugir da escravidão, eles iam para lá, para tentar se proteger, né? Já que a escravidão era uma coisa muito ruim, que as pessoas, os negros eram obrigados a trabalhar, a fazer tudo, mesmo quando não tinham vontade, e ao mesmo tempo, quando não faziam o trabalho direito, eles sofriam muitos castigos, inclusive apanhavam, eles eram presos, ou seja, tem muitos conteúdos interessantes. Ó, um comentário sobre filmes, que são muito legais, ou seja, tem muitos conteúdos importantes nesse site. Olha só, sobre o Egito. E aí os professores de cada uma das turmas podem ajudar vocês a olhar o site e também ver o que é importante para aquela matéria. Se vocês estiverem estudando, por exemplo, Idade Medieval, eu, por exemplo, já não me lembro mais qual é a série que estuda a Idade Medieval. Mas aí aqui tem um vídeo que fala sobre as mulheres na Idade Medieval. Como que as mulheres viviam naquela época? É igual agora? Quais são as diferenças, né? Então, são muitas possibilidades de pesquisa sobre a história que a gente tem na internet. E para não falar mais tanto, já que eu já extrapolei o meu tempo que eu tinha aqui para falar, eu queria só reforçar isso, que antes de pesquisar na internet, para fazer o seu trabalho de história, é importante que você saiba que aquele site ele está tendo uma informação que é verdadeira, que não é uma informação mentirosa. A gente sabe que hoje tem muita mentira na internet, né? Mentira sobre pessoas. Assim. Então, por exemplo, uma pessoa que provavelmente todo mundo de vocês deve conhecer, que é o Felipe Neto, que é uma pessoa que tem milhões de seguidores, talvez uma das pessoas que tem mais seguidores no mundo inteiro, e ele começou a sofrer um ataque falando mentiras sobre a vida dele. Então, muitas pessoas, quando não concordam com a verdade que a pessoa está falando, elas começam a atacar e dizer que aquilo é mentira. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de pesquisar,
para realmente ir nos lugares em que a gente sabe que a informação é confiável. Esses exemplos que eu mostrei para vocês são apenas alguns exemplos, existem outros também, mas aí eu precisaria ficar aqui muito mais tempo para mostrar, que são muitos exemplos de lugares confiáveis que você pode ir lá pesquisar, aprender história, né? E fazer um trabalho que o seu professor vai dizer, bom, você estudou bem esse trabalho, você fez um bom trabalho e vai ter um bom resultado, não é? Do que se você fizer um trabalho naquele site que é muito ruim, que fala um monte de mentira e que não vai fazer você aprender nada, além das mentiras. Então, história é muito importante que a gente sempre pense em como a história aconteceu e não em como as pessoas querem inventar que a história aconteceu. Então é isso. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever. Olá, Paulo. Cadê? Luciana. Agradeço a aula do Paulo. Muito bacana, muito legal mesmo, assim, achei bem compreensível, assim, bem. Luciana? Paulo, tudo bem? Paulo, agora deixa eu dizer boa noite, né? Estou entrando agora para todos e para todas. Eu só dizer que não atrapalhar, mas podem. Não, sem problema. Antes, eu acho de eu falar, que eu, vou fazer alguns apontamentos e eu mostrar mais alguns materiais para os alunos, tem um comentário aqui com algumas perguntas. Eu acho interessante aproveitar a tua fala, né? Agora que estava falando sobre a questão da confiabilidade dos sites, e é uma pergunta relativa a isso. Eu vou colocar aqui na tela para a gente poder ler juntos. Diz o seguinte, do Éder. Tendo em vista a crise vivenciada pela história na atualidade, em parte causada pela deslegitimação da autoridade do historiador sobre questões do passado e do presente, como lidar com o problema das fake news? De que maneira a autoridade do historiador se dá num espaço fluido como o cyberespaço? Quais estratégias o profissional da história pode adotar na mediação entre a torrente informacional da internet e o espaço da sala de aula? Então, são 3 questões, né? Uma sobre as fake news, uma sobre a questão da autoridade do historiador no cyberespaço e outras estratégias que o profissional de história pode utilizar na sala de aula, utilizando a internet. Posso aproveitar e fazer 2 perguntas também, que estão de acordo. Só para eu não esquecer, mas fala. É bem simples, assim, sobre as fake news. De alguma forma, as fake news, elas acabam dizendo um pouco da nossa sociedade. De que forma que essas fake news, elas podem contribuir para a compreensão da sociedade que a gente vive. Se elas são compartilhadas, elas têm algum motivo. Então, tipo, em que medida elas podem contribuir para a compreensão? E essa questão ali do que o Éder perguntou a respeito da internet, da sala de aula, eu acho talvez um exemplo que tu puder falar um pouco, a questão do que tu acha, qual a tua opinião, como é que poderia se trabalhar a questão da Wikipédia, que eu acho que que, querendo ou não, acaba sendo muitas vezes o primeiro, quando se vai pesquisar um tema na internet, é primeiro o link que aparece, assim, e Inclusive, eu estou conversando muito sobre isso com 2 amigos meus que estão estudando justamente a Wikipédia. Mas antes, para deixar a Wikipédia para o final, você pode colocar de novo, porque era pergunta muito grande, eu não consegui decorar tudo. São as 3 últimas, os itens ali. Tá, deixa eu ver. Como lidar com o problema das fake news frente à legitimação da autoridade do historiador em relação às questões do passado e do presente? É a primeira pergunta. Tá, eu vou respondendo aos poucos. As fake news, elas são, ou seja, sempre houve notícias falsas
toda a história, né? Na história toda, sempre houve notícias que não eram verdadeiras. Só que nesse momento agora, o que a gente vive é que a internet, ela ajuda muito que essas fake news, elas se espalhem com uma velocidade muito grande. Então, antes, se essa notícia falsa ela era uma carta, essa carta muitas vezes ia ter uma circulação muito restrita, né? Já o fake news na internet, não, né? Porque se é um tweet, por exemplo, ali um postzinho no Twitter. As pessoas vão replicando, e às vezes é uma notícia falsa e que de tanto ser replicada dá a impressão de que é verdadeira. Então é um problema muito grande que a gente vive nesse momento, que ninguém tem uma resposta exata para isso, mas tem muita tentativa de combater essas notícias falsas, né? Um dos papéis muito importantes que um professor de história, eu acho, e a gente, né, como cidadão mesmo, pode ter para identificar o que é fake news, é porque qualquer informação que é falada, que é dita sobre a história, ela precisa ser provada. Então, por exemplo, eu que estudo a história do Brasil, eu não posso simplesmente falar que a Constituição... dar um exemplo bem simples, né? Mas eu posso dar vários outros exemplos. Eu não posso falar que a nossa Constituição atual ela foi publicada em 1975. Eu não posso falar isso porque é uma mentira. Aí eu vou ter que ir lá nessa... Como que eu provo que é uma mentira? Eu vou pegar a Constituição e vou mostrar, olha, esse aqui é o documento, e aqui está escrito que essa Constituição ela é de 1988. Então, você falar que é de 75 está errado, é falso. Então, todo o conhecimento histórico, que muitas vezes é confundido como se fosse uma opinião, como se fosse alguma coisa que viesse da nossa cabeça, né? Os professores de história, muitas vezes, agora a gente vive um ataque muito grande, né? Ah, não, isso é doutrinação, você está querendo manipular os seus alunos, como se diz, está só falando a sua opinião não é verdadeira, e não é, a gente precisa pensar que, caiu aqui minha luz, que a história, ela é sempre feita com base em uma prova, que é uma prova que pode ser um documento, um papel, uma coisa escrita, uma fotografia, uma música, enfim, tudo pode ser uma prova para a história. Mas na história a gente nunca pode falar nada se a gente não tiver alguma coisa que comprove aquilo que a gente está falando. Então, se eu falo, por exemplo, que teve um golpe de Estado em 1964, e depois o Brasil virou uma ditadura, eu não estou falando isso porque eu acho isso, porque é da minha opinião, mas não, porque tem um monte de registros, por exemplo, tem um registro, por exemplo, que o presidente da Câmara dos Deputados naquela época tem o áudio dele falando que está declarando vaga à presidência da República. O que significa isso? Ele está dizendo que o presidente do Brasil não vai ser mais aquele que era o João Goulart, que vai passar a ter um regime que não é mais o regime da democracia. Só que, então, eu não estou falando que teve um golpe só porque veio da minha cabeça, mas é porque eu tenho um documento que fala, olha só, ele falou isso, aí você pode mostrar, esses militares vieram aqui, expulsaram as pessoas do poder, e isso é um golpe de Estado. É quando existe um político, no caso, um presidente, que está ali ocupando o seu cargo, porque teve votos, passou por uma eleição, e vem pessoas que não tiveram votos, que não foram eleitas, e por força, né, no caso do golpe de 64, por um movimento de força, usando armas, tanques de guerra, tudo isso, tiram essa pessoa do poder de maneira violenta. Então, uma maneira de combater fake news é isso, mostrar que a história é feita com provas. A gente não pode falar nada se a gente não tiver a prova. A segunda questão qual era mesmo?
tá de volta ali. Ah, não, peraí. Peguei a outra. Confundi, tem outra pergunta depois ali. De que maneira a autoridade do historiador se dá no espaço fluido como o cyberespaço? Então, essa é uma questão muito complexa que todo mundo agora, todos os professores de história estão discutindo, né? Porque eu acho que repete um pouco o que eu falei antes, que o cyberespaço, ele tem de tudo, né? Então, é um pouco o que eu falei na minha fala. Tem tanto páginas, informações muito boas, muito confiáveis, resultado de estudo, de pesquisa, como tem muita porcaria, muita coisa que a gente pode jogar no lixo porque é mentira, porque não tem nenhum tipo de validade. Então, qual é o papel do historiador? É um papel muito diferente do que foi quando eu, lá atrás, era aluno da escola, porque eu tinha poucas possibilidades de pesquisa, não tinha internet como tem hoje. Então, tudo que o professor falava, eu acreditava que era verdade, porque existia uma relação diferente, né, com o professor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os alunos, eles recebem informações de vários lugares. E, sobretudo, da internet, né, que é o universo inteiro da internet. Inclusive, que essa palavra é muito boa, né, o cyberespaço. É um espaço mesmo, né, lotado de informações, e que é preciso um cuidado muito grande para a gente saber o que é a informação boa, o que é a informação ruim. Então, o papel do historiador, eu acho que mais, ao contrário do que era antes, simplesmente dizer, olha, isso aqui que eu estou falando é a verdade, é muito mais de conversar com os alunos e tentar responder os questionamentos, porque os alunos de hoje também são muito diferentes de quando eu era aluno, que eu recebia aquele conhecimento, respeitava o professor de uma outra maneira. Hoje, os alunos, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa também. Perguntam muito mais, se questionam muito mais, têm muito mais dúvidas, porque eles ouvem em um lugar uma coisa que é diferente do que o professor fala, e o papel do professor é explicar por que aquilo que ele ouviu não é verdade, né? Porque não tem prova, porque não é história, é alguma coisa que uma pessoa achou, pensou, mas que não necessariamente é resultado de alguém que estudou aquilo de verdade, né? Que foi lá no arquivo, como eu falei, no Arquivo Nacional, ou tantos outros arquivos, não pesquisou nos livros, entendeu? Então, eu acho que o papel do professor hoje em dia, ele é muito mais um mediador para responder esses questionamentos do que propriamente uma pessoa que vai ter a autoridade absoluta, como já teve no passado. Aí tem mais a terceira, né? Estratégias do profissional de história pode adotar na mediação entre a torrente informacional da internet e o espaço da sala de aula. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu já respondi um pouco, mas eu vou reforçar. Primeiro, essa palavra mediação é perfeita, eu acho que é isso. É uma mediação do professor também visitar frequentemente a internet para ver o que tem de novidade, o que ele pode indicar para os alunos como lugar confiável para pesquisar, como essas páginas que eu indiquei aqui, tem muitas outras. Então, no próprio essa página que eu mostrei, Café História, você vai lá e tem assim, links. Ali vai estar indicando um monte de links de páginas que são também confiáveis. Então, eu acho que o papel do professor, e essa palavra mediação é muito boa, porque é isso, é tentar também estar presente, conhecer melhor esse universo que as crianças e adolescentes vivem cotidianamente, porque está todo mundo ali no seu celular, ou no computador em casa, enfim, e acaba muitas vezes não sabendo exatamente o que é bom, o que é ruim, né? Porque é um monte de informação que vem ao mesmo tempo. Então, o papel do professor, eu acho que o mais importante é esse, de ser de fato um mediador e também entender um pouco esse universo dos seus alunos, né? Que tipo de informação esses alunos estão tendo acesso? E o professor indicar, bom, essa informação aqui não é boa, não é importante, não vai fazer você aprender história. Então, algumas coisas, elas vão ser divertidas, mas não necessariamente elas vão servir para um estudo, para uma pesquisa, para apresentar um trabalho, né? Se o professor falar, eu quero que vocês falem sobre
como as populações indígenas viviam lá quando os portugueses chegaram. Então, indicar, esse site aqui é legal, fala informações verdadeiras, importantes, que foram resultado de pesquisa e tudo isso. E não simplesmente pegar qualquer coisa, copiar, né, da internet, qualquer coisa que aparece ali, e colar e entregar para o professor. Porque muitas vezes também os alunos pensam que a gente é bobo, né? E a gente não é bobo. A gente também vai lá, pega o trabalho e vê, olha, será que copiou da internet? Meu filho mesmo, às vezes ele me entregou um trabalho e eu falei, não foi ele que escreveu isso não, tá muito esquisito. Fui lá procurar na internet e ele tinha copiado. Aí o que eu tive que fazer? Falar, olha, não é assim, fazer uma pesquisa não é copiar da internet, né? Você tem que pegar, ler e depois escrever, pensar, ver se aquilo está certo mesmo, confirmar com a sua professora ou professor se aquilo ali está certo, porque o professor é aquele que, embora não tenha mais aquela autoridade, né, tipo do que manda em tudo, mas querendo ou não, é aquela pessoa que você pode consultar e vai dizer, bom, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Não é também que o professor virou qualquer pessoa. O professor é muito importante, ele é aquela pessoa que vai ser o apoio do aluno na sala de aula, quando estiver confuso, quando não souber direito o que é verdade, o que é mentira, qual é a fonte melhor para pesquisar, o professor sempre é o melhor caminho. E por isso a importância do professor também conhecer o universo dos alunos, né? O que o aluno está vendo? O youtuber mais famoso está falando besteira? Porque às vezes é legal também ver um youtuber porque ele é divertido, porque ele faz piada, é engraçado, mas não necessariamente isso vai servir para fazer o trabalho de escola, né? Aí o Lucas me fez uma pergunta, duas, aliás, que eu já esqueci porque eram muitas coisas. Uma eu acho que acabou já respondendo, que é a questão das fake news, assim. Uhum. Que é em que medida que, de alguma forma, elas... acho que talvez... por que elas são tão populares, assim? Por que é tão mais prático você compartilhar uma fake news no Facebook do que você ir atrás de fontes mais seguras? E a outra seria a questão de Wikipédia, assim, que, tipo, querendo ou não, tu comentou o caso ali que os alunos, muitas vezes, eles acabam copiando e colando, coisa que, assim, eu particularmente, assim, sou professor iniciante, é engraçado que a gente, quando é aluno, quando a gente está do outro lado, a gente não... Hoje, como professor, tu consegue ver muito claramente um plágio, assim, tu consegue ver muito bem uma cópia, coisa que às vezes quando tu era aluno, tu pensava que estavas enganando o professor, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que o professor consegue saber que foi cópia ou não? Então, seria só isso, assim, poder falar um pouco da Wikipédia e... Tá, eu acho, só para comentar rapidinho o que você falou do fake news, eu acho que a facilidade é porque normalmente são textos mais atraentes, assim, né? Então, é feito em forma um pouco de fofoca, né? E tem aquela coisa de muita gente gostar de fofoca, falar, não, olha, fulano de tal tá namorando com não sei quem, né? Então isso gera uma fofoca e isso acaba se reproduzindo com mais rapidez, né? Eu acho que também a força da fake news é isso, assim, as pessoas vão reproduzindo aquilo sem pensar muito, assim, muito mais às vezes é engraçado, mas às vezes esse engraçado tá desrespeitando uma pessoa, né? Não é? Então, às vezes você fala assim, tal político, vamos para não falar de político, tem uma amante, né? Não está traindo a mulher. Então isso gera uma fofoca e isso acaba se reproduzindo com muito mais rapidez do que às vezes uma informação que é de verdade, mas que não é tão engraçada, não é uma piada, né? E com o Wikipedia, eu sei que existe muito preconceito com relação ao Wikipedia. O que eu acho que é um preconceito que cada vez mais tem que diminuir. Porque tem muita gente trabalhando, inclusive eu ia citar esse exemplo desses dois amigos meus que fazem pesquisa e trabalham no Wikipedia, ou seja, muitos pesquisadores que entram lá no Wikipedia para verificar cada assunto daqueles que aparece, cada página
daquelas, para ver se elas estão corretas, para ver se não está falando mentira, para ver se a informação ela tem uma fonte, né? Se a pessoa tirou de uma fonte ou se simplesmente inventou da cabeça dela. A gente pode ver até que hoje em dia, quando a gente entra ali na página da Wikipedia e começa a passear entre os diferentes verbetes, né, como se fala, você vê que algumas páginas aparecem, essa página falta essa confirmação, falta fonte, então você já pode ficar com o pé atrás. Bom, então essa informação eu acho que já não é tão confiável. Mas tem algumas que você já vê assim, bom, essa página é confiável. Por que ela é confiável? Porque tiveram pesquisadores, que é o caso desses meus amigos, mas que meus colegas, porque eles são estudantes de história também, estão lá trabalhando para ver o que é sério, o que não é, o que tem fonte, o que não tem. Então tem muita gente assim que trabalha para isso, para produzir também um texto no Wikipedia que seja baseado em fontes, que você fala assim, eu estou falando essa informação aqui porque eu tirei desse livro, eu estou falando essa informação aqui porque eu tirei desse depoimento dessa pessoa. Então, a Wikipedia é uma ferramenta de pesquisa muito importante. A grande dificuldade, e aí que eu vou falar, né, de novo do meu filho, porque a gente sempre tem essas dificuldades em casa, quem tem filho. Às vezes vai ver lá o textinho todo bonitinho e copia tudo da Wikipedia. Então, eu acho que o problema não é o Wikipedia. O Wikipedia é uma muito boa ferramenta de pesquisa. Também eu acho importante que o professor indique o que é bom, o que é ruim, porque pode ser que alguns textos não sejam exatamente bons. Mas o que eu ia falar é que o problema não é a Wikipédia, mas também a maneira de usar aquilo como fonte de pesquisa, e não como uma maneira de ir lá copiar o que já está lá e entregar para o professor, porque é isso, né? Todo mundo, os alunos às vezes acham que estão enganando o professor e tudo, mas sabe que a gente não é bobo, a gente vai perceber que um aluno não vai escrever daquela forma que está escrito ali na Wikipédia, né? Então, eu acho que o papel do professor é também esse, mostrar que não basta copiar, você tem que ler aquilo, de repente ler mais coisa do que a Wikipedia, e construir uma ideia que também tem um pouco do seu próprio pensamento, né? Que aí significa o quê? Que você aprendeu aquilo, e não só que você está copiando alguma coisa que já está prontinha lá na internet, né? Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Tem mais duas perguntas ali, dos comentários e perguntas. Eu só queria complementar, né, aí pensando assim na nossa prática ali com o ensino fundamental, é que muitas vezes nós, professores, entendemos como se os alunos tivessem todos os pré-requisitos para fazer uma pesquisa. O professor muitas vezes não para explicar isso, né? Então, vai lá e coloca uma pergunta, ou não, às vezes nem uma pergunta, né? Faz um tema muito geral e aí o aluno tem que se virar sozinho. Então, especialmente se o professor fizer essa orientação inicial, né? Uma mini metodologia científica ali para ensinar o aluno, acho que é primordial. Antes de tudo, antes de pedir uma pesquisa, ele deve sim passar por todo o processo. Mas eles já devem saber, muitos falam, né? Mas eles já deveriam saber, mas eles não sabem, né? E até porque pesquisar na internet é uma forma diferente da forma como a gente pesquisava antigamente na enciclopédia Barça lá, né? Que a gente também copiava naquela época, né? Eu acho que o Lucas nem pegou a enciclopédia Barça, eu já peguei. Um pouco. Pegasse, eu acho, bem pouquinho, né? Eu peguei ainda lá copiando e tal. Não muda nada, na realidade, o erro é o mesmo, né? Porque agora a internet tem muito mais material, mas a ideia é, como a gente não era orientado também, né? E fazia, sei lá, uma Segunda Guerra, olha a quantidade de coisas que tem para pesquisar sobre a Segunda Guerra. Então, tem que partir de um problema para fazer uma pesquisa, igual lá na faculdade a gente tem que fazer uma problemática. Quando a gente passa para os alunos também uma pesquisa, a gente também tem que ter um objetivo, né? Não é só pesquisar tudo sobre. Eu brinco sempre com eles isso, se eu for pedir para vocês pesquisar sobre
A Idade Média, vocês podem ficar 30 anos da vida de vocês pesquisando sobre a Idade Média. Tem pesquisadores que ficam a vida inteira pesquisando uma temática dentro da Idade Média. Então, a gente também não pode ser, né, exagerado, né, e também não colocar a culpa nos alunos, porque muitas vezes é o erro da orientação do professor, né? Se ele não der essa orientação, se ele não explicar, o adolescente, mesmo às vezes na faculdade, né? A gente pensa também que o adulto é tão autônomo assim, muitas vezes também não é. Ele vai precisar, sim, desses caminhos para chegar, né? Então, essa questão dos pré-requisitos, da gente, sim, repassar essas explicações para os alunos, todas as vezes, se a gente tiver que repetir 20 vezes durante o ano, a gente vai repetir essas 20 vezes, porque eles sempre vão ter dúvida, sempre vão perguntar. Exigir, sim, um determinado rigor científico nas pesquisas. Não, claro que eles vão estar passíveis de erro, né? Mas sim, eu vou pedir para ele buscar a fonte, eu vou pedir para ele registrar a fonte nesse trabalho, né? O mínimo que ele tem que aprender a fazer é isso. Ele não vai sair da escola como um historiador, né? Muitas vezes, a gente fica exigindo dos nossos alunos lá, do ensino fundamental, do ensino médio, eles não são mini historiadores, né? Eles são estudantes em formação, adolescentes em formação, com muitas disciplinas para se preocupar, não só a nossa, né? E agora, mesmo no ensino não presencial, a gente está percebendo mais ainda, né? Que a gente pensar, não, a minha aula tal, mas tem um monte de coisa para eles fazerem ao mesmo tempo. Então, se eu não der os caminhos, se eu não colocar as orientações, isso é muito importante, orientar, realmente eles vão ficar perdidos. E aí, o mais fácil realmente é o copiar e colar, porque ele vai achar que, na dúvida, ele vai fazer aquilo ali para entregar, né? Mas o que ele vai aprender com aquilo, né? Se não tiver um fim, um objetivo, nem o professor vai aprender, né? Porque vai ver que os alunos não estão aprendendo nada e vai cada um fingir, um está fingindo que está ensinando e outro está fingindo que está aprendendo, né? Então, isso eu percebi, assim, ao longo desses anos na sala de aula, que, sim, é possível, sim, fazer isso com o ensino fundamental. Eles conseguem, sim, só que isso só começou a acontecer a partir do momento em que eu mudei a minha metodologia. Eu precisei ser a mediadora, e cada vez mais, né? E ter paciência, assim, de sentar do lado e explicar. Mas eu não... Como a gente pensa assim, mas eles já sabem mexer, né, na internet, não, eles sabem jogar, eles sabem mexer no WhatsApp, mas a pesquisa, montar um trabalho é outra coisa, né, precisa sim do professor, né? Então, eu penso que sim, o professor ainda tem autoridade nesse sentido, porque ele é, sim, na autoridade no sentido de, tipo, eu sou o único, né, porque ele também vai estar aprendendo de alguma forma, mas precisa, sim, essa orientação nossa, né? E eu vou colocar um comentário aqui do Dirson, para a gente, aqui na tela, que eu acho que tem a ver também com o que a gente estava falando aqui. O Dirson colocou o seguinte: acho que nós, profissionais da história, temos que traduzir a linguagem acadêmica para o debate público de forma mais eficaz, utilizando inclusive ferramentas como Instagram e composições gráficas, como memes, que têm grande apelo para fazer essa tradução frente às fake news. Acho que poderia ter falado do teu projeto, então, professor, que daí é o que vocês tentam fazer, né, através da página de vocês. Eu tenho dois projetos, né? O História em Quarentena, que é um projeto que está terminando agora essa semana, que ele foi feito justamente para funcionar nesse período da pandemia, né? Do coronavírus. Mas eu tenho outro projeto que é a História da Ditadura, e que é um projeto de mais longo prazo. Assim, ele começou em 2016 e a gente está em 2020, ele continua e vai continuar. E aí, eu concordo com a fala do professor, a gente precisa se esforçar para transformar a linguagem que é das universidades, que às vezes é muito complicada para uma pessoa que não estudou aquilo, né, que não é
especialista naquela linguagem, que não foi para a faculdade de história, às vezes foi para outra faculdade, mas não foi para a faculdade de história, às vezes é difícil entender mesmo. Então, eu acho que tem que ser um esforço constante, e é um esforço que eu venho tentando fazer ao longo dos 4 anos de história da ditadura, desse site, que também tem um canal no YouTube, tem um Instagram, daqui a pouco vai ter um podcast, e o História em Quarentena. Só que aí tem uma questão, né? A gente tem que transformar a linguagem, mas para que público? Porque se eu estou transformando a linguagem para um público de adultos, é diferente de eu construir uma linguagem específica para crianças, porque são diferentes, né? Então, muitas vezes, o que se torna uma linguagem que é compreendida com facilidade por um adulto, nem sempre é compreendida com facilidade por uma criança. Então, mas eu acho que o esforço para divulgar a história, o conhecimento histórico, das mais variadas formas, seja pelo Instagram, pelo YouTube, Facebook, sites, blogs, podcasts, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, não basta a gente pensar que simplesmente é gravar um vídeo e que aquilo ali resolve o problema, né? Tem muita gente estudando a fundo a questão da divulgação, né? É preciso ter um método, né? É preciso seguir determinadas regras para que, quando a gente divulgar, a gente também não está distorcendo o conhecimento que deu base àquela divulgação, sabe? Então, tem muita gente estudando isso, tem muita gente preocupada com isso, né? Porque eu acho que, sobretudo nesse momento em que a gente vive essa onda enorme de fake news, é cada vez mais importante que o conhecimento, que a história esteja mais acessível das pessoas que não são os professores de história, nem os pesquisadores da universidade que estudam história, pesquisam e tudo. Então, é preciso pensar nisso também, né? De divulgar, mas divulgar para que público? O meu projeto, por exemplo, ele não é um projeto voltado, até nem mostrei ele aqui, embora uma coisa ou outra possa ser usada na sala de aula, por exemplo, está estudando o golpe de 64. Tem lá a entrevista com a Maria Tereza Goulart, que foi a primeira-dama na época, porque o presidente, né, o que foi deposto, já morreu. Então, tem a entrevista dela. De repente, é interessante para o aluno ouvir aquela personagem que participou desse momento tão importante da história do Brasil, falar, ela própria falar. E isso já dá para encontrar no meu site. Algumas coisas já são feitas muito mais para adultos, né? Então, também tem que pensar nisso, no tipo da linguagem, né? E existe muita gente estudando isso, né? Como divulgar? Não basta simplesmente botar um meme no Instagram e achar que aquilo ali está sendo uma divulgação, porque aquilo também tem que ser problematizado. Então, por exemplo, a professora Luciana resolveu levar um documento histórico para os seus alunos. Não adianta ela entregar aquele papel para os alunos e achar que aquilo resolveu. Não, né? Tem que perguntar, tem que ver o que esse papel quer dizer, porque, sei lá, o que esse papel quer dizer, o que ele foi escrito por quem, em que época da história ele foi produzido, quer falar sobre o quê. Então, é sempre importante estar atento, né, o modo como a gente fala, mas também o método que a gente utiliza para divulgar o conhecimento, né? Não basta simplesmente fazer uma transposição simples assim, sabe? Não é só uma questão de linguagem, mas tem todo um pensamento que para os exemplos que eu mostrei, são pessoas que foram, estudaram, pensaram e depois conseguiram, a partir daquilo, fazer um vídeo, mas um vídeo que é fiel à história, né? Não é um vídeo que simplesmente foi inventado da cabeça da pessoa, sabe? Mas eu concordo que temos que investir cada vez mais na divulgação mesmo, assim. Tem mais um comentário aqui, Maicon colocou o seguinte: você acredita que os vídeos de história feitos por professores ou youtubers, como o Leitor Obriga História, são capazes de fomentar uma consciência histórica crítica
genética nos estudantes da Carl Riesen Scout? Então, eu acho que ajuda, lógico que não basta. A gente não pode esquecer que a escola é muito importante. A gente tem esquecido muito do espaço da escola. Existe um preconceito como se só a universidade fosse um espaço de produzir conhecimento, e não é. Cada vez mais a gente vê, e com atraso, a gente já devia ter visto isso antes, que as escolas também são espaços de produção de conhecimento. Então, muitas vezes existe essa distância, né, entre o conhecimento que é produzido lá na universidade e o conhecimento que é produzido nas escolas pelos professores no dia a dia, que, na verdade, é um preconceito, porque as escolas também são um espaço de produção de conhecimento. E eu acho que é cada vez mais importante que a escola e as escolas, de maneira geral, né, tanto o ensino fundamental, médio, tem que cada vez mais dialogar com a universidade, para que tanto o conhecimento escolar como o conhecimento universitário conversem cada vez mais, né? Então, se eu acho que canais como Leitura Obriga História, que eu próprio citei como exemplo, que é uma boa fonte, se ele ajuda, ajuda, mas não pode ser usado como a única forma. Todos como fala, os bons materiais de divulgação, eles ajudam a fomentar uma consciência histórica, crítica com relação ao passado, né? Pensar o passado de maneira crítica, não como como, por exemplo, alguns mitos, no sentido de mentira, assim, né, que foram criados sobre o Brasil. O Brasil teve uma democracia racial, né? Todo mundo é igual, brancos, pretos, e a gente sabe que não é isso que acontece, né? A quantidade de pessoas negras que sofrem o racismo, que têm posições no mercado de trabalho que são piores, que são mortas em maior número do que pessoas brancas, isso tudo nos mostra que não existe uma democracia racial no Brasil. Então, eu acho que a consciência histórica crítica com relação ao passado, e ele cita, né, esse autor, o Huizen, que trabalha isso, mas de uma maneira muito complexa. Eu não imagino que seja uma leitura para uma sala de aula. Mas eu acho que ajuda, sim, ajuda a fomentar. Mas a gente nunca pode esquecer de que não pode ter uma só fonte de informação, e a gente nunca pode esquecer que o espaço de sala de aula ele é fundamental. É onde as pessoas, infelizmente agora nesses meses, não está sendo olho a olho, né? Que isso é fundamental para o aprendizado, é você estar ali vendo o seu aluno, vendo de que maneira o aluno reage. Às vezes você prepara uma aula, percebe que não deu muito certo, mas aí depois você prepara de outra forma e vê que deu certo. Cada turma também é diferente, né? Umas turmas respondem bem a uma aula. Às vezes uma mesma turma outra turma da mesma série não responde tão bem. Então é sempre um exercício diário, né? E eu acho que é importante pensar nos canais de YouTube, na divulgação para o grande público, filmes históricos são muito importantes, podcasts são muito importantes, mas eu acho que ainda é o lugar mais importante da formação de cidadão, porque nem todo aluno vai virar historiador, né? A gente sabe. E do jeito que a gente sofre, é melhor que nem vire mesmo, né? Que vai virar outra coisa. Mas, independente da profissão que aquele aluno mais para frente for ter, não importa, ele pode ser trabalhar no supermercado, ou trabalhar numa empresa, ou trabalhar não importa onde, na televisão, onde for trabalhar, mas como cidadão, a formação dele vai estar ali na escola, a escola que é o primeiro lugar mais importante, e esse espaço e o conhecimento produzido nesse espaço é que tem que ser cada vez mais valorizado, sobretudo nesse momento da política, em que os professores estão sendo tão atacados, tão desqualificados pelo governo de maneira geral, que eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar de lado, né, de nenhuma forma. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Por
Quanto ali de perguntas dos comentários, não só o canal, foi falado do canal, mas já foi falado, né? Que é o Leitura Obriga História, que foi o que tu colocaste ali de sugestão, né? Tem outros também, depois a gente vai colocar na nossa página, tem umas meninas que falam sobre, já usei as minas na história, que é bem legal, que fala sobre história de mulheres. Então, dependendo do que o professor vai utilizar, né, ele pode estar usando vários canais, várias páginas, mas a gente vai depois disponibilizar na nossa página. A gente tirou o print das telas, assim, para o pessoal depois conseguir acompanhar e conseguir também fazer esse estudo. Uma coisa que a gente pensou, assim, para colocar tentar responder essa pergunta, colocar algumas orientações, né? Já que a gente falou do papel do professor nas orientações de como o aluno estudar. Eu pensei, quando eu fui separar esse material, que nem todos os nossos alunos têm a possibilidade dos pais estarem ali acompanhando, né? E aí, realmente, dependendo da situação do nosso estudante, e aí tem os vários problemas que a gente sabe, de só ter um celular na casa, de só ter um computador, ou os pais trabalharam, né, estarem trabalhando, não estão em quarentena, né, então muitos não têm essas orientações nesse momento, e aí, claro, nosso papel fica mais importante ainda, então a gente está tentando, né, através desses nossos vídeos, através das lives, através de mensagens que a gente manda para os nossos alunos, para tentar fazer essa orientação. Mas eu achei um material bem interessante, assim, que foi feito, uma página se chama Educar para Crescer, ele é bem coloridinho, então eu vou compartilhando aqui e a gente vai comentando, porque eu acho que meio que dá um geral, assim, do que a gente falou até agora, que é a questão de olhar as fontes, ver o que né, da onde está sendo tirada aquela informação, quem que escreveu esse site, que não é cópia, né, cuidar realmente na hora de pegar essas informações, como Então, eu vou colocar aqui essas imagens para a gente ver. Vamos ver se dá certo ali. Vamos ver se está aparecendo lá as imagens. Está aparecendo, sim. Está aparecendo? Então, tá. Então, são dicas bem pequenas, bem simples também. Depois a gente vai deixar postado lá na nossa página. Fala o seguinte... tem um menino ali segurando assim um papel, né? E um computador do outro lado. Diz assim, ó, pesquisar não é copiar da internet. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, o papel dos pais nisso, né? Incentive o seu filho a selecionar informações, interpretá-las e posicionar-se redigindo um texto próprio. Então, para nós, como professores, também a gente já faz isso, né? Quando a gente está ali preparando nossas aulas, para o adolescente também é difícil, a gente sabe, né? Fica com medo, às vezes, da autoria, né? De achar que vai escrever errado, mas é importante esse treino, né? Escrever nada mais é do que um treino, porque ninguém nasce sabendo. A questão da organização. Agora, como a gente está num processo de ensino não presencial, a organização ela é a mais importante ainda, né? Como tem muitos materiais, no nosso caso aqui em São José, a gente envia, né, todas as semanas um material para eles pelo portal educacional, e aí, quanto mais o tempo vai passando, se vai acumulando material, aí realmente não tem como conseguir acompanhar os estudos. Então, é importante fazer uma lista dos trabalhos que o aluno tem que fazer, se os pais puderem ajudar, melhor ainda, se não tem o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o tio para poder auxiliar, tenta se organizar e fazer uma lista dessas coisas que precisam ser feitas, para não chegar no final da semana e acumular muito a matéria e depois, né, tem que correr atrás.
Aqui fala da questão da pressa, né? Nada que é feito com pressa é feito de forma correta. Então, antes de começar uma pesquisa, é preciso entender o que foi pedido. Isso que eu falei antes, né? Precisa se ler. Ah, não entendeu a pergunta? Lê outra vez, lê outra vez, lê outra vez. Se não entendeu, não, manda um recado lá para o professor, lá pelo portal. Professora, não entendi isso, pode me explicar novamente? Que a gente está sempre à disposição para poder tirar as dúvidas. Porque não tem como a gente iniciar uma tarefa sem a gente entender o que está sendo pedido, né? Senão realmente não vai ter como a gente responder algo que a gente não entendeu nem o que é para fazer. A ideia do trabalho sem estrutura. Aqui no caso, como eles estão fazendo só via web, né? Alguns estão fazendo no caderno também, estão mandando fotos para a gente. Não tem problema. O importante é organizar. Então, se eu vou fazer no meu caderno e vou mandar a foto prof, o que eu vou fazer? Vou botar a data direitinho, vou colocar o tema daquela aula, vou mandar a numeração das perguntas, das atividades, porque senão, né, vocês mesmos não vão conseguir se organizar. Precisa ter uma organização, uma lógica, uma sequência. O que você aprendeu com isso? Muitas vezes, né, é impossível, a gente sempre fala isso nas aulas de história, né, é impossível a gente fazer algum trabalho ou alguma pesquisa sem a gente ter alguma consideração. O que você aprendeu, né? Quando a gente fala em conclusão de trabalho, muitas vezes eles falam, mas eu não concluí nada. Eu falo, não concluí então porque não aprendeu nada com isso, né? Então, quando a gente faz qualquer atividade importante, não só de história, de outras disciplinas, a gente sempre tem que pensar, o que eu aprendi com isso? Esse trabalho é importante que eu fiz, não é feito uma coisa só para matar tempo, né? Ninguém faz, nenhum professor faz uma atividade, propõe uma pesquisa, uma atividade para matar tempo. Ele tem um propósito. E aí, será que o aluno conseguiu atingir? No caso, o aluno pensa, né? Será que eu consegui atingir o objetivo da atividade? Isso é importante também os pais estarem acompanhando, né? Porque senão vai ser realmente só cumprir tarefas e sem ter aprendizado nenhum. Aí, aqui fala um pouquinho do que o prof. Paulo já falou, né? Da questão das fontes, nem tudo que reluz é ouro, né? Saber distinguir as fontes de informação, de onde eu tirei essas informações, e a tarefa também dos pais e dos responsáveis de estar sentando ao lado desse filho, desse estudante, para também estar orientando. Porque a gente ouve, assim, muitos pais falando, né, da dificuldade, mas faz muito tempo que eu estudei esse conteúdo, eu não lembro mais, eu não sei. Mas a questão não é que você não vai ser o professor, né? Você vai ser também um mediador, você vai estar ali para acompanhar os estudos, né? É lógico que você não vai conseguir saber os mesmos conteúdos que o professor de história, que o professor de matemática, que o professor de língua portuguesa, mas se você consegue fazer esse acompanhamento ao lado desse seu filho, é muito mais importante do que a própria resposta em si, muitas vezes, né? Se ela está errada ou não, porque isso o professor vai fazer essa tarefa depois. Ele vai corrigir, ele vai orientar, se precisar refazer, isso é a tarefa do professor. E a questão do saber não ocupa lugar, isso eu sempre falo para eles, né? Eles falam, mas eu escrevi, eu não quero ler, tem tanta coisa para ler, eu tenho tanta coisa que... Para que eu tenho que escrever tanto, né? Porque isso... o saber nunca é demais, né? Se tu fez algo a mais, com certeza aquele a mais que você fez vai estar ajudando mais à frente. Não existe saber que você vai jogar fora, né? Foi tempo perdido. Então, a ideia de pesquisar mais numa fonte, que também foi falado aqui, o Lucas comentou, né? Geralmente aparece lá a Wikipedia, a primeira fonte, né? Mas quem sabe buscar, apareceu a Wikipedia, ok, procura mais outras 2 fontes, vamos procurar em outros materiais, né? Que aí, quanto mais possibilidade de informação, mais a garantia que aquele seu trabalho vai ficar completo. E é isso. Só essas, eu achei interessante essas dicas que o site dava, porque é bem simplesinho, né? Bem
colorido ali, mas dá para ter uma noção geral, e eu acho que ajuda os nossos estudantes em todas as disciplinas, não só nas aulas de história. Inclusive, até falei isso para os alunos, né? Falei, olha, vocês assistam o vídeo porque vai ajudar vocês em outras disciplinas, não só na história. Porque a tarefa da escola é essa, como a gente já falou aqui, né? Mesmo a gente na distância, agora a gente não deixou de ter essa tarefa de orientar, de buscar, né? Às vezes a gente não consegue solucionar tudo, né? A distância é mais complicado, mas a gente tenta, né? Tem que ter calma, porque muitos alunos nossos estão sofrendo com a ansiedade, né? Nossa, mas eu não vou conseguir, ai, mas eu vou reprovar, né? E a gente fala, daí a gente tem que acalmar, né? Não, calma, não é bem assim, respira, tenta fazer de novo, né? Porque se a gente que é adulto, a gente já tá, né, pirando a cabeça, imagina os adolescentes, né, sem esse contato. Então, essas questões aqui que eu queria deixar de contribuição, né, para nossa discussão. Tem pessoal, tem gente do CI também assistindo, viu? Também serve para as crianças menores ali dos anos iniciais, né? Essas dicas. Esses são bem legais. Bem interessantes, né? E isso só vai vir a partir da escola, né? Não adianta, porque, como tu falaste, nem todos os sites, nem todos os materiais que estão disponíveis tem esse cuidado, né, de explicar, muitos também querem vender produtos, né, porque quando a gente abre um site hoje, aquelas sites mais, assim, para vestibular, por exemplo, tu abre, o que aparece? Vende não sei o que, universidade, nananã, e é muito merchandise, a pessoa se perde naquele monte de propaganda, e na hora de chegar na informação, não nem consegue chegar, né? Então, até achei alguns sites, inclusive em inglês, que eu achei interessante, assim, professores dos Estados Unidos, uma era do Canadá, uma era dos Estados Unidos e outra era da Austrália, que eu achei, assim, materiais escritos em inglês, né, eu traduzi para poder montar um textinho para eles, mas, assim, ó, de disponibilizar num site aberto para todo mundo, orientações de como fazer uma pesquisa escolar, né? Então, tá faltando isso, quem sabe, é o que a gente estava discutindo, né? Nós, professores, ou os professores, né? A academia, a universidade também está colocando tendo esse papel, né? De transformar esse conhecimento de uma forma mais simples e que todos consigam ter acesso. E aqui a gente está pensando não só todos em relação a todas na faixa etária, mas todos em relação à questão de classe social também, né? Porque aqui a gente está pensando pessoas que tenham acesso às redes sociais, que tenham acesso à internet, e a gente sabe que a realidade não é essa, né? E aí é mais um outro fator aí que piora mais a nossa situação. Olha, acho que tem alguém te conhecido teu aqui, ó, Paulo. Mandar um abraço. Não, acho que não. Silvadinho. Silvadinho, será? Não sei. Alguém que deve seguir a página lá, que a gente não conhece. Sei, Lucas, tens mais alguma pergunta para fazer? Não, acho que não. Acho que foi bem, bem rico, acho que bem esclarecedor. Tô tranquilo. Que eu anotei aqui, assim, que a gente poderia fazer, né, um apanhado geral, falado, a questão do selecionar, né, sempre buscar selecionar as informações corretas, sempre questionar antes de chegar numa informação, ter essa orientação, sempre ver o que o seu professor te orientou, né, ele não simplesmente jogou uma informação assim no ar, ele deu com certeza alguma orientação para você, tem que seguir essa orientação, ler várias vezes ali a pergunta até conseguir compreender o que ele está pedindo. O professor Paulo falou ali, né? Como saber que o material é correto? Tem como, se eu for buscar o autor,
esse texto, né? Ou eu posso perguntar para o meu professor, para minha professora também, professor, indica o site, indica um material para eu pesquisar. E o público também, que nem sempre todos os sites que vocês vão ter acesso são para a idade de vocês, e realmente vocês não vão conseguir entender nada do que tiver escrito, se for, já aconteceu isso, né, deles pesquisarem, professora, a gente na sala de informática era um site de um PDF, de um simpósio, de não sei o que, eu falei, não, isso daí não é para vocês, vocês podem até ler um dia agora, mas para agora não vai adiantar em nada para a gente, então também a gente tem que pensar nisso, né? E eu queria que tu falasse um pouco do teu... Pode fazer teu merchandise, Paulo, das tuas páginas, para o pessoal seguir. Então, deixa eu falar um pouquinho, mas assim, são esses dois projetos, que é o História em Quarentena, e o nome é justamente para fazer referência a esse período aí que a gente está vivendo, e aí ele durou 20 semanas, vai acabar agora, essa é a última semana, a 20ª, e aí a gente tem discutido vários temas relacionados à história, ao conhecimento histórico, né? Mas a gente não tem conversado só com historiadores, conversado também com outros profissionais de outras áreas das ciências humanas, né? Antropologia, sociologia, também jornalistas, até matemático às vezes, militantes políticos, ativistas, artistas, ou seja, vários profissionais o que liga isso tudo é que são pessoas que utilizam o conhecimento histórico, a história, como ferramenta para os seus trabalhos, né? Seja um artista, seja um jornalista. Então, por exemplo, a gente vai ter agora várias pessoas de Santa Catarina, a professora Silvia Arendt, da UDESC, e uma outra, Camila, eu esqueci o sobrenome agora, vai participar, que vai ser sobre infâncias e juventudes na ditadura. Então, a gente vem trabalhando várias questões ao longo dessas semanas, em formatos variados. Às vezes são debates, às vezes entrevistas, às vezes lives, então varia. Embora o projeto vá acabar agora essa semana, o site, tudo que a gente produziu está organizado num site, que é o site historiaemquarentena.com, está tudo lá, dividido por semana, temas e vídeos. E o outro, que é o História da Ditadura, aí que já é um projeto mais longo, tem muito mais conteúdo, e que normalmente tem essa pegada da divulgação, né? Transformar o conhecimento que é produzido nas universidades e fazer com que ele seja mais acessível para um público de não especialistas. Aí, quando eu falei assim, ele pode eventualmente ser utilizado para o ensino fundamental? Pode, desde que o professor vá lá e selecione alguns temas específicos para trabalhar, como eu citei o caso da entrevista com a dona Maria Tereza Goulart. Mas eu não recomendaria, por exemplo, um aluno de ensino fundamental ir lá simplesmente porque vai ser numa linguagem que é para adulto, né? Então, são esses dois projetos. E no História da Ditadura eu venho trabalhando com muitos textos, muitos vídeos, entrevistas, dicas de livros. Então, é um trabalho, mas é um trabalho muito mais voltado para o público adulto. E que, enfim, já tem alguns anos que eu venho trabalhando, não só divulgando, mas também refletindo sobre isso, né? Como divulgar, qual que é a melhor forma, se é vídeo, se é texto, esse texto tem que ser qual é o formato, enfim. Então são vários questionamentos. Mas o História da Ditadura também, de qualquer forma, quem quiser visitar, é o mesmo o nome, né? historiadaDitadura.com.br. Esse tem o BR. O História em Quarentena é só .com. Então, é isso, assim, basicamente. Tem página no Facebook, né? Os das Facebook, duas. Instagram. E Instagram também. Twitter. Então, YouTube. Pessoal que é professor também, que é o professor da nossa rede aqui no município, que se também quiser ir lá pesquisar, agora já um material bom pode estar sendo usado também depois como
mais para frente, né, os nossos alunos também, né, selecionando materiais, que assim, ó, aconteceu o caso desse ano, né, que teve a troca dos livros didáticos, então até tu comentou da questão das séries, né, dos conteúdos, teve uma mudança ali por causa da BNCC, de alguns conteúdos que antes eram do sexto, foram para o sétimo, os que eram do sétimo estão no sexto, então tá uma loucura, né? E aí coincidiu tudo assim no primeiro ano que isso aconteceu, e aí aconteceu a pandemia junto, então muito material que, tipo, eles não tinham pré-requisito ainda tá no livro deles, e aí, só que eles não tiveram aquele conteúdo no ano passado, porque era outro livro, então tá uma loucura. Então, esses materiais, a gente tá, eu, por exemplo, acredito que o Lucas também, né, nas nossas aulas, a gente está usando muito material da internet, assim, muitos textos, muitos PDFs de pesquisas, porque o livro deles não está condizente, né, com o que eles tinham estudado ano passado, e muitos também não receberam os livros, então eles também não têm outro material, né, para poder, não veio livro suficiente, daí não deu tempo também de pedir, né, logo a gente já parou, já teve um mês de aula praticamente, então acabou que a internet se tornou a principal fonte de informação, tanto para nós, professores, quanto para eles, né, por isso que até a gente pensou nessa conversa para ajudar os professores e também para ajudar os nossos estudantes. Acredito, assim, que, né, foi muito rico, né, agradeço pela tua disponibilidade, né, de ter, assim, eu sei que tu tens um monte de coisa para fazer, eu ainda pensei assim, eu vou mandar o recado, se responder ou não, se responder é lucro, se não responder também não tem problema. E aí ainda foi o Lucas que viu a mensagem assim, Lu, tem uma mensagem assim, meu Deus, eu vou responder ele logo antes que passe, né, e não dê tempo da gente conversar. Então, assim, eu fiquei bem feliz mesmo da tua disponibilidade, porque, como tu falaste, tu estás mais acostumado a trabalhar com o público adulto, né? Então, tu poderia ter dito não, né? Não é a minha praia, mas tu se colocou. Isso é muito legal, porque como tu está no meio universitário, essa conexão com o ensino básico, ela é muito importante, né? Isso, acho que só assim que a gente vai conseguir transformar o nosso ensino de história, né? Que é um ensino muito recente ainda, se a gente for pensar em outras disciplinas, e da forma como ele está sendo colocado mesmo, né? Com toda a questão dessas transformações historiográficas e de legislação, ele é mais recente ainda, né? Tem coisas que na minha formação eu não tive, que o Lucas já teve, mais novo que eu, então, e coisas que a gente teve que ir aprendendo né, ao longo da profissão, então é muito importante ter esse contato com os professores da universidade também. Então, agradeço bastante a tua presença com a gente. Nosso projeto que começou assim, né? Tem ali, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E tá dando, ainda bem, tá rendendo bons frutos aí. E que continue depois da quarentena também. Que bom, eu que agradeço demais o convite, professora Luciana, Lucas, que eu já conhecia por acompanhar lá os trabalhos, sempre vejo que ele está lá acompanhando as divulgações que a gente faz, enfim, agradeço por terem lembrado do meu nome, e foi o maior prazer estar aqui. É para mim também um desafio, assim, né? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro o suficiente, enfim, para que as pessoas tenham, sei lá, conseguido aproveitar alguma coisa. Lucas, você é o apresentador, termine a nossa live. Faça minhas palavras a da Luciana, agradeço por ter participado, agradeço por ter aceitado o convite, que projeto que hoje tenha novos frutos, enfim. E me despeço daqui, despeço do projeto. Na próxima quarta-feira, às 6 horas, estaremos aqui para mais uma edição do historiando.com. Eu acho que era isso. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.
Obrigada, então. Tchau, pessoal, e nos vemos. Vai estar disponível no YouTube depois também essa live, então, para o pessoal conseguir assistir depois outras vezes no celular, e aí vocês podem estudar e rever novamente. Tchau, obrigada, professor Paulo. Tchau, Lucas. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.